Boa tarde a todos, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos a essa 16ª Semana da Cultura Religiosa, com esse tema tão empolgante que é esperançar o mundo, trazer esperança nesse tempo de indiferença, de impotência. E a gente precisa incendiar outros corações, né? Trazer a crença na inovação com ética, com espiritualidade, a partir de temas da nossa realidade que nos provocam. E é por isso que a gente tem prazer de convidar a doutora Patrícia Pinheiro Bado, prata aqui da nossa casa, da PUC-Rio, né? Ainda uma professora que está chegando aqui no nosso meio, que tem tanto para contribuir para a gente, né? A Patrícia é pesquisadora na área de saúde mental da infância e da adolescência. Ela possui formação em ciências biológicas, que nem eu, ó. Só que ela se formou na Universidade aqui do Rio de Janeiro. Ela tem doutorado na área de neurociências, pela Federal do Rio também, e a sua formação de doutorado e pós-doutorado foi no Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão. Ela desenvolve trabalhos na área de epidemiologia psiquiátrica com o grupo da coorte de alto risco para transtornos mentais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, como eu disse, ela é professora de neurociências no Departamento da Psicologia da PUC-Rio, né? Então, usar neurociência com os avanços tecnológicos, né? O que será que nos reserva? Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Patrícia. Deixa eu pegar aqui o microfone, que aí eu mostro os slides para vocês conseguirem encostar. Obrigada pelo convite. Não, minha xará. Duas Patrícias na PUC. Patrícia não é um nome muito comum, né? Então, gente, olá, boa tarde. Para mim é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre juventudes, porque eu não sou mais jovem, né? Então, assim, conversar sobre juventudes tem que ter a juventude incluída, principalmente com esse tema de redes sociais, conectividade, né? Então, assim, a ideia é que a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência que tem saído disso. Eu vou trazer alguns estudos, né, dessa área. Eu queria muito que a gente conseguisse conversar depois. Então, assim, ela falou isso, dá uma anotada e a gente depois conversa sobre algo que tenha tocado vocês, que foi falado aqui, né? E vocês são os maiores conhecedores dessa área, muito mais do que eu, inclusive, né? Então, a ideia é falar sobre juventudes conectadas, né, trazer um pouco de neurodesenvolvimento, assim, tangenciando essas questões, e as tecnologias em transformação, né? Então, beleza. Assim, se a gente fala, né, de conectividade, né, mundos conectados, juventudes conectadas, é importante falar que o mundo está todo conectado, né? Hoje em dia tem vários dados saindo no mundo inteiro, né? Tem esse estudo da União Internacional de Telecomunicações aqui mostrando que são 5,4 bilhões de usuários de internet. Isso é muita gente. E aí, esse relatório aqui é do TIC Kids Online. Quem tem interesse nessa área, esse relatório é muito interessante. Tem muito dado sobre conectividade, assim, né? Juventudes conectadas, crianças e adolescentes usando ferramentas digitais. Então, eles veem, por exemplo, que cerca de 84% da população com 10 anos ou mais usa a internet. 84%, a gente está falando de, assim, muita gente conectada, né? Eu vou falar um pouquinho dessa questão da exclusão digital, que ainda é uma questão, né? Nas classes D e E teve um aumento muito grande, né, de 28% para 78%. Então, foram inseridos digitalmente, deixaram de ser excluídos digitais. Isso é uma coisa também muito importante. 92% dos domicílios têm acesso à internet. E do pessoal que tem internet, quase, né, 99% aqui acessam pelo celular. Todo mundo com o celular. Inclusive, o pessoal de jornalismo veio conversar comigo ontem. Não sei se tem alguém de jornalismo aqui. São duas meninas do jornalismo que foram fazer uma entrevista para uma aula. E elas falaram que elas estão fazendo um projeto da turma que elas ficam filmando as pessoas enquanto estão no celular. E aí que, geralmente, o pessoal nem percebe que está sendo filmado. Elas chegam pertinho, assim, e o pessoal está lá, assim, e não percebe o mundo lá fora, assim, né? O quanto o celular é esse ente, né, que entra por ser móvel. Tem essa questão muito do acesso pelo celular. A gente pode falar disso também. E a média, isso aqui foi o estudo da FGV do ano passado, tem uma média de 1,2 smartphones por habitante no país. Mais de um por habitante, né? Então, assim, realmente, a forma que a gente usa para acessar a internet é principalmente pelos celulares. E, assim, essa pesquisa do TIC, né, Kids Online, se a gente faz um recorte de idade, né, de 9 a 17 anos, que é bem ali, né,
adolescência, né, é um pedacinho da infância com a adolescência, 95% já usam a internet. Então, você vê aqui um crescimento, isso aqui são os anos, né, desde 2015 até 2023, e, assim, as classes, por classe social, né, e você vê que houve um aumento muito grande, principalmente da DIE, e hoje em dia teve um crescimento enorme de uso de internet, e até 2023, quando essa pesquisa foi feita, 95% acessam. Tá? Então, estão conectadas. E esse é um comentário que eu queria fazer, porque a gente vai falar um pouquinho sobre excesso do uso, né? Quando a gente fala de uso de celular e juventude, geralmente vem com uma carga de isso está destruindo a saúde mental dos jovens e tal. A gente vai conversar sobre isso, eu quero muito ouvir vocês, principalmente vou trazer uns estudos e quero ouvir vocês. Mas tem esse estudo aqui muito importante que saiu da Amy Orben, né? Essa pesquisadora, vou trazer ela em outros momentos também, que dos principais preditores de uma pior saúde mental durante a pandemia foi ser excluído digitalmente. Quem não estava incluído digitalmente teve um pior desfecho. Então, a gente fala muito de excesso de uso, mas é importante pensar na galera que não está usando, que também é um problema. Então, não dá só para ficar falando de excesso. Assim, ser excluído também não é bom. Então, a gente está conectado e tem que estar conectado, porque o mundo está conectado. Se você não está conectado, você está excluído, isso não é bom para você, tá? Então, vamos pensar como a gente se conecta de maneiras mais significativas e responsáveis, éticas, né, e que nos alimentem de um jeito positivo, assim. Uma coisa que aumentou bastante também, não sei quem tem irmão pequeno aqui, ou vê as crianças, assim, o uso de internet em criança até 6 anos também está aumentando bastante, né? Então, assim, hoje a gente tem um crescimento. Então, de novo, isso aqui são as faixas etárias, né? Até 6 anos são os pequenininhos, né? E mais de 12 anos são os mais velhos. Você vê que tem aumentado ao longo dos anos aqui. Hoje em dia, 24% das crianças até 6 anos relatam que já estão acessando a internet, né? Então, isso também aumentou bastante com crianças pequenas. E aí tem várias questões, assim, tem uns estudos saindo, né, sobre a importância de você se comunicar com essa criança enquanto ela está acessando, para não ter questões de atraso do desenvolvimento. Mas, assim, é uma realidade. Assim, a gente não pode ficar sendo moralista com o uso da tecnologia. As pessoas o mundo está conectado. Acho que assim, esse moralismo é complicado assim, da gente trazer. Vamos trazer o que dá para trabalhar dentro disso. Mas a ideia é que isso aqui tende a aumentar, né? Cada vez mais, às vezes, crianças de 4 anos... Eu tive filho pequeno da pandemia, né? Ele fazia aula online. Ele tinha, 4 anos. As aulas passaram, a pré-escola passou para o online. Que bom que ele teve uma pré-escola que conseguiu fazer isso, né? Que, enfim, não foram todas as escolas, eu tinha que ficar fazendo origami. Ele já estava com 4 anos acessando o Zoom. Assim, tipo, é uma realidade, né? Que bom que ele teve esse acesso, então a gente tem que pensar também nessa questão dos acessos. Bem, plataformas utilizadas, né? A principal plataforma assim, que ganha do total, né? Esse relatório foi até 19 anos, eu vou falar um pouquinho de populações mais velhas em breve, mas o total, se a gente olha aqui, então azul é Instagram, roxo YouTube, vermelho TikTok e amarelo Facebook. E aqui os recortes de idade, né? Todo mundo 9 a 10 anos, 11 a 12, 13 a 14, 15 a 17. Se a gente vê aqui, no total, o Instagram é o principal, depois vem o YouTube, depois o TikTok. E o Facebook, hoje em dia, né, não está mais rolando para muita gente. Na minha época, que eu usava rede social, na minha juventude, era o Facebook. E aí, se você pega o recorte de idade, é bem interessante, né? Se você pega as crianças ali de 9 a 10, que é a idade do meu filho mais velho, principalmente o YouTube, que eles gostam de acessar, depois do TikTok. Você vai crescendo, né, ainda segue sendo YouTube e TikTok, passou para essa transição aqui para a adolescência, 13 a 14, 15 a 17, o Instagram explode. O uso de Instagram aumenta muito nessa transição da infância para a adolescência. E esse período da transição da infância para a adolescência, vou mostrar uns dados para ilustrar isso, é um período que os problemas de saúde mental explodem. Tá? Vocês são a juventude que mais está tendo que lidar com questões de saúde mental de toda a história, pelo menos que a gente começou a ter dados, não sei se de toda a história humana, mas assim, da história humana moderna, sem dúvida. Assim. Bem, e aí por que é importante fazer esse recorte com a juventude? Né? Primeiro de tudo, assim, pensando o que é juventude. Né? No mundo, né, a OMS e a Unesco definem juventudes de 15 a 24 anos, sendo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera pessoas jovens, né, não necessariamente juventudes, mas pessoas jovens de 10 a 24. No Brasil, a definição de juventude seria de 15 a 29 anos. Tá? Então, você tem de 15 a 29 anos no Brasil, você é jovem. Tá? Todos quase aqui são jovens. Né? Então, por que é importante fazer esse recorte na juventude?
Primeiro, né, eu vou falar o primeiro, não só por ordem, não é por ordem de importância, por ordem de tema, afinidade do tema, eu venho das neurociências, né? Então eu trabalhei muito com neurodesenvolvimento, trabalho ainda com neurodesenvolvimento. O que acontece nesse período aqui da juventude, tá? É um momento importante de neurodesenvolvimento, de plasticidade. O que a gente vê aqui? Esse aqui é um estudo 2018, é relativamente antigo, mas o que ele vê aqui, cada corzinha dessa no gráfico, são coortes diferentes. O que é uma coorte? É um estudo que acompanha as pessoas ao longo dos anos, para ver como o cérebro se desenvolve ou como outras coisas se desenvolvem. Tá? Vou falar de uma coorte brasileira em breve aqui. Então, isso aqui são centenas de cérebros sendo analisados, de centenas, né, de 4 coortes, são centenas de cérebros. O que você vê? Aqui é a substância branca do cérebro. É como se fosse o fio que conecta tudo. Tá? É onde o cérebro está se comunicando e, de fato, está funcionando. É a substância branca do cérebro. Tipo, o fio do neurônio ali é a substância branca. Tem um aumento justamente nesse período aqui da juventude, né? 15 a 20 anos. Já a substância cinzenta, que é tipo onde estão os corpos dos neurônios, ela diminui. Então, tipo assim, nesse momento da adolescência, né, que vai até ali talvez de 15 a 22 anos, é onde o cérebro está se remodelando totalmente. As conexões estão literalmente se formando, se fortalecendo. Tem um aumento dessa substância branca, que é a conexão, e uma redução da região em si. Então, você tem toda uma poda ali, você está montando circuitos. Esse é um momento de extrema remodelagem, né, assim, do cérebro. O remodelamento acontece muito nesse momento. Então, essa é a primeira coisa, né? Você tem uma maior eficácia de comunicação, é que está tudo ali, né, acontecendo no seu cérebro. Em termos de... Isso aqui vocês já devem ter ouvido antes, né? Essas conexões também acontecem entre regiões diversas, né? Então, a gente tem uma região do cérebro chamada pré-frontal, que seria uma região muito envolvida em processos cognitivos de controle e planejamento, e regiões mais subcorticais do cérebro que formam circuitos com esse pré-frontal e que tem a ver com qualquer comportamento motivado que a gente tenha. Levantou para estar aqui, envolveu esse circuito pré-frontal subcortical, meio fundo do cérebro e ponta do cérebro, assim, unidas, né? Esses circuitos estão muito envolvidos com comportamento impulsivo, busca por recompensa. Já ouviram falar do sistema de recompensa do cérebro? É esse circuito pré-frontal subcortical, tipo, dentro do cérebro aqui, né? Seria tipo vir daqui para cá, assim, para essas regiões bem subcorticais. Esses circuitos estão amadurecendo muito nesse período, tá? Então, você tem o controle emocional, busca por sensações, controle de impulsividade, estão se modelando nesse período. Então, é uma coisa que está realmente... É tipo como se fosse um caldeirão ali, biológico, para acontecer várias coisas, né? A juventude é esse momento. E vale falar também... Esse é o meu último slide com foto de cérebro já. Mas vale falar também que a gente tende a pensar muito do cérebro para fora. Ah, porque o meu cérebro está se remodelando, eu vou ser mais impulsivo. Só que o cérebro, ele meio que responde ao meio, né? Ele responde mais do que ele cria o meio. Então, se você está num meio que é a juventude, de muita novidade, muita coisa acontecendo, cada dia é uma novidade, isso também vai impactar esse desenvolvimento cerebral. Então, assim, o cérebro tem essa dificuldade de regulação porque tem muita coisa acontecendo também na época da juventude, né? Para não ficar só no discurso biológico, assim, um biológico que tem a ver com o meio. Faz sentido esse seu momento de mais remodelagem, porque vocês estão aprendendo a estar no mundo de uma maneira mais autônoma. Então, esse é o momento que a gente espera que isso aconteça. Bem, então, assim, tá, o primeiro argumento para a gente focar bastante em juventude tem a ver com a ideia de que é um momento de impacto maior, assim, de desenvolvimento cerebral. Tá? Um segundo argumento é que, isso daqui vocês sabem muito mais do que eu, a juventude é muito atravessada por várias transformações sociais, cognitivas e emocionais. Assim, né? Eu falei do cérebro, mas esse cérebro está reagindo a várias dessas transformações. E assim, gente, essa é uma coisa também que, para não ficar no moralismo, os adultos têm tudo isso aqui, tá? Os adultos que não são mais jovens, tipo eu me considero jovem, mas eu não sou mais jovem, tá? Já passei da juventude há um tempo. Mas... Jovem há mais tempo, Hã? Ser jovem há mais tempo. Sou jovem há mais tempo, gostei dessa. Mas assim, essa forte necessidade de pertencimento e aceitação social, todo ser humano tem, tá? Na neurociência eu trabalhava muito com essa necessidade de pertencimento.
a necessidade de pertencer a grupos sociais é uma necessidade fundamental humana, tanto quanto se alimentar e beber água. Sem pertencer a grupos, literalmente, a gente não sobrevive. Então, é uma necessidade de todo mundo, de um bebezinho até um idoso, tá? A diferença é que, nesse momento da adolescência, né, e da juventude, você está nesse momento de tentar entender quais são os grupos sociais, momentos de construção de identidades. Então, isso aqui é como se fosse a necessidade de pertencer, né, elevada a muitas potências, assim. Isso leva a uma alta sensibilidade de rejeição e aceitação social. Está tentando se encontrar. Gente, assim, a adolescência é um período meio cruel, né? Alguns já passaram pela adolescência, alguns ainda estão nela, assim, mas todos estão na juventude. É um momento realmente complexo, assim. E isso leva a ser um momento que tem muita influência dos pares. E não por acaso, lembra que eu comentei naquele gráfico assim que o momento de uso de Instagram aumenta muito dessa transição ali da infância para a adolescência, também é quando aumentam os transtornos mentais. Isso aqui é um estudo do JAMA, mas é com dados de um estudo muito grande chamado Global Burden of Disease. É tipo assim, um estudo global que tenta entender o peso de várias doenças sobre o desenvolvimento humano. E os transtornos mentais são uma delas. São as doenças crônicas não transmissíveis que mais crescem no mundo todo, principalmente na juventude, né? Vocês aqui, né? Que legal. E aí, só que não. E aí aqui, o que eles mostram, assim, tá? Esse aqui é um estudo super grande, é do Christian Killing, é um brasileiro que fez esse estudo com esses dados globais. Aqui é a proporção das pessoas, aqui são as idades, tá? Se você olha aqui, a prevalência dos transtornos mentais dobra de 7% para 14% justamente nesse período aqui, que é o período que a galera também está usando mais o Instagram. E aí o pessoal fica falando que isso aqui seria talvez culpa inteiramente das redes sociais, porque co-ocorrem, são coisas que co-ocorrem, tá? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Assim, o que a gente vê? Isso principalmente em meninas. Puxa vida, os meninos têm várias questões também, tá? Principalmente com exposição à violência, né, a comportamentos como o uso de substâncias, que é um pouco maior que as meninas, mas as meninas têm se você nasceu menina, você tem 2 vezes mais chance de desenvolver algum transtorno internalizante, ansiedade ou depressão, tá? É um risco aumentado de 2 vezes, só de ser menina. Nasceu menina, tá ruim para você, para ansiedade e depressão, tá? E você vê esse aumento acontecendo, né, tanto em meninos quanto em meninas, ao longo dos anos, para você ver que as meninas têm mais problemas com ansiedade e depressão. Então, isso aqui é um recorte, né? Dos 24 anos, vocês estão ali cerca de 6%, né, de depressão e ansiedade, assim, é bem alto. E aí entra um pouco essa ideia de que a gente está falando de funções das redes sociais. As redes sociais são um meio social, né? Então, assim, essa necessidade de aceitação e pertencimento pode aumentar a vulnerabilidade a interações digitais. Eu tenho uma extrema dificuldade com interações digitais. WhatsApp, a gente se conheceu pelo WhatsApp. Eu estava, eu mando isso, não sei o quê. Presencialmente, a gente usa muito pistas visuais. Vocês são uma geração de nativos digitais que tem muito mais facilidade com relações digitais do que pessoas que não cresceram nativas digitais. Por outro lado, tem alguns relatórios mostrando que as relações interpessoais reais, assim, presenciais, estão sendo consideradas mais desafiadoras. Vocês são a primeira geração que talvez tenha mais facilidade de se envolver online, talvez uma galera um pouquinho mais jovem que vocês ainda, do que presencialmente. Isso é diferente, né? Sem querer ser moralista, é diferente. É diferente do que a gente aqui, adulto, que não cresceu assim, tem, né? Isso aqui todo mundo sabe, gente. Assim, rejeição, né, não curtida, isso aqui afeta muito a autoimagem. Assim, não é legal você falar um negócio e todo mundo cai em cima de você porque você falou alguma coisa, né? Isso aqui é meio óbvio, assim, para todo mundo que está na internet. Mas tem muitas questões de juventude, né? Eu acho que na idade adulta você vai amadurecendo um pouco isso, ou não, né? Nem todo mundo. Mas, assim, da gestão da imagem. Imagens reais, tipo assim, vocês estão me conhecendo aqui agora, depois vocês vão me conhecer em outro contexto. Na internet, vocês criam uma imagem, uma persona, nós criamos uma imagem, uma persona,
que tem que ser sustentada em vários contextos diferentes. A personalidade não funciona assim. Eu tenho identidades com vocês, a minha identidade é um pouquinho diferente se fosse um contexto de trabalho mais formal, é diferente quando eu estou com meus amigos, com a minha família. Na internet, você meio que tem uma identidade que tem que dar conta de vários meios, né? Não é à toa que, hoje em dia, existem várias contas diferentes, que você tem pessoas diferentes que acessam essas contas. Faz todo sentido você pensar que a identidade humana é meio assim também. Eu sou uma pessoa no auditório, eu sou outra. Na minha casa, eu sou outra, né? Ainda que seja eu. Mas a gente meio que expressa coisas diferentes dependendo de com quem nós estamos. A internet dificulta isso, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Ou sabe, às vezes, mas a maioria das vezes você posta uma coisa no Instagram, você não sabe quem está do outro lado. Enfim, e tem essas emoções mais intensas também na juventude, né? Que eu estava falando. Bem... Tá. Isso aqui eu só queria falar uma coisa, assim, que eu vou começar a entrar nessa. A gente fala muito, o Instagram está causando ansiedade e depressão. Quem nunca ouviu isso ou já falou isso em uma frase, né? Mas o que existe muito também é o contrário. Pessoas que já têm certas dificuldades que acabam recorrendo mais a essas redes. Tem muitos estudos mostrando, por exemplo, que você usa mais o celular, um dos nossos que eu vou mostrar também, quando você está mais ansioso. Você está mais ansioso e aí fica toda hora checando o celular, toda hora tira do bolso, olha, mexe, nem sabe por que mexeu, estava ansioso. É tipo abrir a porta da geladeira, está ansioso, não sei, vou fazer isso aqui. É um comportamento que a gente chama de comportamento de enfrentamento. Você tem um mecanismo de enfrentamento para o seu desconforto, né? E o quanto a gente tem suprido esse desconforto com mecanismos de enfrentamento digitais. E aí, por exemplo, adolescentes com depressão, tem vários estudos sobre isso, tendem a valorizar muito mais as redes sociais e tendem a usar de maneira que pode ser ruim para si mesmo. Pessoas que têm essa vulnerabilidade emocional acabam usando mais e de maneiras que acabam se machucando, assim, né? Compartilhamento excessivo, muito uso passivo, eu vou falar desses tipos de uso. Evitação social, isso aqui aconteceu muito pós-pandemia. Pessoas que já tinham ansiedade social, que se sentem mais confortáveis, para uma galera que tem ansiedade social, é muito mais confortável tá no digital do que tá no pessoal, né? E pós-pandemia a gente viu toda uma geração que ficou 2 anos só no virtual, com dificuldade de voltar para o real. Tem um documentário da Netflix, não é bem um documentário, são 4 episódios. É na Netflix, agora não sei. São 4 episódios de um pessoal que acompanhou o retorno à escola. Se alguém lembrar o nome, me ajuda. Eu esqueci. Que acompanharam o retorno à escola. Foi norte-americano, não é brasileiro. Mas esse retorno à escola de uma geração que ficou quase 2 anos em casa. E é muito interessante, assim. Muito interessante. Muita dificuldade de retornar para esse real, porque preferiu isso aqui. Você acaba acostumando. O ser humano é muito plástico. O nosso cérebro é muito plástico. Nós somos totalmente flexíveis, assim. Aprender uma coisa é difícil depois só mudar. Tem uma certa dificuldade de trocar entre comportamentos, mas a gente é bastante flexível, né? E é isso aqui que eu estava falando, né? Às vezes pode ser uma estratégia de enfrentamento. Estou ansioso, vou ficar pegando meu celular. Pode não ser a melhor estratégia para você ficar menos ansioso. Talvez te deixe mais ansioso e acaba sendo um ciclo, né, de uso de tecnologias. Esse assunto aqui, eu geralmente não falo muito porque eu não sou psicóloga de formação, mas é algo que vale mencionar, assim, né? Tenha ocorrido um aumento muito grande de comportamentos autolesivos, né, na adolescência, recentemente, na juventude. E, assim, a internet potencializa um pouquinho isso, né? Tem muita exposição a conteúdo sobre autolesão, né, sobre questões de suicídio, assim, que cresceu demais nas juventudes. E existe essa possibilidade de efeito de contágio. Isso não é novo, tá? Na época do Orkut, acho que ninguém aqui pegou Orkut, sabe que existe, né? Porque é tipo old, é tipo das antigas. Alguém levou, obrigada, não estou sozinha. Na época do Orkut já tinham comunidades que estimulavam transtornos alimentares. Eram comunidades que ensinavam como fazer... Isso aqui existe desde que o ser humano consegue se comunicar. Esse tipo de como fazer as coisas existem. Esse efeito de contágio é muito sério, assim, muito sério mesmo, né? Quem tem filho crescendo fica meio apavorado com esse tipo de coisa. Outra coisa é o cyberbullying, né? Cyberbullying tem inclusive uma falta de definição que dificulta. O que é cyberbullying? É meio que sofrer bullying online. Tá, mas o que exatamente é? Tem uma dificuldade de definir. É insulto, é imagem, é mensagem indesejada. E aí, por essa falta de definição, a gente não sabe exatamente o quanto é, mas variam, estudos mostram que o cyberbullying varia na juventude de 5% a 74%, tá? Dependendo do que você considera cyberbullying, isso é muito alto. É uma coisa que vai com você para casa. O bullying da escola, você tinha um espaço seguro e um espaço não seguro.
né? E bullying na escola é super comum, assim, gente. Tem um estudo da PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Não sei se alguém aqui chegou a responder esse estudo quando estava na escola, talvez. É um estudo que acontece há muitos anos. Mostra que a taxa de bullying é tipo de 40%. Sofrer bullying na escola, 40% das pessoas já sofreram alguma vez bullying, tá? Só que o bullying da escola, você vai para casa ou sai da escola e, a princípio, você está seguro, né? Ele tem um espaço e hora para acontecer. O cyberbullying, não. Pode acontecer a qualquer momento, isso gera aquela... Pode acontecer a qualquer momento, que é um pouco mais complicado assim, para lidar. E, de novo, meninas e adolescentes são mais vulneráveis, tanto à exposição quanto a efeitos negativos. E, enfim, tem associação com comportamentos autolesivos que eu comentei. Então, assim, esse é um tópico que a geração de vocês está pegando também demais, né? Esses problemas com autolesão, assim, tem sido uma questão muito forte nas escolas também, tá? Bem, e daí, assim, tem essa crise de saúde mental acontecendo na juventude, tá? Vocês estão pegando essa crise no olho do furacão, tá? Tem essa crise de saúde mental, principalmente pós-pandemia, isso se amplificou muito. E a galera tem tentado achar o que está fazendo, por que está acontecendo isso e como é que a gente conserta esse negócio, tá? A galera, no caso, os velhos, né? Porque os velhos acham que conseguem consertar tudo. Mas não é bem assim. Tem que ter a juventude dizendo o que está acontecendo, o que não conserta, tá? Eu estou me incluindo nos velhos, tá? Também falando assim. Não adianta a gente, mas a gente está tentando, tá, galera? Eu acho que assim, vocês têm que propor, eu vou falar um pouquinho de coletivos juntos, assim, que estão tentando fazer pesquisadores conversarem com jovens para a gente pensar em soluções melhores, tá? Para esse problema. Mas tem toda uma galera das universidades que está pesquisando se a tecnologia digital está tendo impacto na saúde mental de vocês. Isso é algo que eu escuto muito dos alunos, dos jovens, dos adolescentes, trazendo que, olha, o Instagram está demais, eu não consigo parar de usar, eu estou usando muito, eu uso muito isso, assim, muito, tá? O que a gente pode fazer? Bem, alguns dizem que sim. Se vocês estavam no planeta Terra no último ano, vocês devem ter ouvido falar desse livro do Jonathan Haidt, né, que saiu sobre a geração ansiosa. Foi um livro que fez muito barulho, falando que, assim, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Esse livro impulsionou, por exemplo, a proibição dos celulares nas escolas. Vocês devem ter ouvido falar desse projeto, que foi proibido o celular nas escolas, muito por causa desse livro aqui que foi lançado no Brasil. Gerou um pânico coletivo em todos os tomadores de decisão, que, olha, talvez a gente precise proibir esse negócio de celular. Esse negócio de celular não é bom. Várias associações, o celular é tipo um cigarro, o celular é uso passivo, ativo, o celular é tipo uma droga, a gente tem que tirar a droga das pessoas. Como é que você resolve o problema de drogas? Não pode usar drogas. Celular não pode usar celular. Só que vejam, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. 95% dos jovens estão conectados. É diferente, e o mundo está conectado. É diferente você falar que não pode usar uma substância que você consegue viver sem, de você não pode usar um celular que, hoje em dia, até para pagar o seu transporte, você tem que fazer um Pix pelo celular. Tá? São níveis um pouquinho diferentes, a gente pode conversar sobre isso aqui. Mas, enfim, a pergunta aqui é: as redes sociais estão fazendo mal para a saúde mental da galera? Alguns dizem que sim. Esse livro do Haidt é tipo um livro inteiro sobre como as redes sociais... Alguém leu esse livro do Haidt aqui? Já ouvi falar, não. Ah, não? Então... não precisa. Não, assim, tem muita gente que gosta dele, tá? Mas, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que o livro não fala, mas ele traz muito essa ideia de que, sim, as redes sociais e a tecnologia, a conectividade, assim, juventudes conectadas estão sofrendo por causa das relações. Tem um outro artigo aqui também mostrando a Twente, que é uma parceira do Haidt, né, de trabalho, e falam que sim, o problema da juventude são as redes sociais. Outros estudos dizem que não, tá? Esse aqui é um estudo da Amy Orben, uma pesquisadora, saiu em 2019, esse estudo foi um dos maiores estudos na época feitos, com 355 mil jovens, tentando entender a relação entre uso de tecnologia e saúde mental. O que ela fez? É um estudo... Essa análise aqui é muito doida. É uma análise, tipo análise metaverse, assim, não é o metaverso do Homem-Aranha, é o metaverso de análise. E aí você tem, tipo assim, várias formas de acessar a internet. Pelo seu computador, se é durante a semana, horas de uso de tecnologia, né, de mídias digitais, uso médio de tecnologia. Você tem várias formas de medir o que você está falando de uso excessivo de tecnologia. É o uso excessivo de celular, de computador, de videogame e tal. Tem várias formas de, sei lá, de empacotar isso aqui. E aqui são vários tipos de problemas de saúde mental.
Esse daqui é um tipo de questionário. Você pode ver esse questionário aqui, né? Está falando de problemas de conduta, emocionais, de hiperatividade, bem-estar. Saúde mental não é a mesma coisa de bem-estar. Tá? Transtornos mentais não equivalem a bem-estar. Isso é uma aula inteira separada. Está falando de autoimagem, né? Autoestima ou de emoções. Então, tem várias formas de medir isso. O que ela fez nesse estudo? Ela pegou assim, tem várias formas de medir? Vamos tentar todas, então, e ver o que sai de relação entre saúde mental e uso de tecnologia. Então, ela fez essa análise aqui super doida, tá? Eu adoro, que é mulheres na ciência total, fazendo análises super complexas. O que ela viu aqui, tá? Isso aqui ela rodou todos os tipos de análise possível. O que está em vermelho é a ausência de efeito. Tudo que está em vermelho é tipo, olha, não tem relação nenhuma entre esses tipos de uso e saúde mental, bem-estar, nenhum tipo. Tudo que está para baixo aqui, olha, tem uma relação negativa. Quanto mais você usa, pior você se sente. E tudo que está para cima, aqueles estudos lá de cima, a curvinha pretinha lá de cima, mostra que tem uma relação positiva. Quanto mais você usa, melhor você se sente. Então, tem de tudo. Na literatura científica, tem de tudo. Você pode achar que usar a tecnologia te faz bem, porque se você não usa, você está excluído, você vai ficar mal. Você pode achar que faz mal. No geral, essa curva aqui, se a gente olhar essa curvinha aqui, é um pouco maior do que aquela, certo? Então, no geral, o efeito parece ser negativo. Quanto mais você usa, pior você relata que você se sente. Tá. Só que esse efeito é bem pequenininho. Tá? Eu acho que tem duas questões sobre esses principais estudos. Ele é bem pequenininho, ele explica menos de 1% da variação do seu bem-estar. Vocês têm estatística? Alguém aqui tem curso de estatística? Não. Né? Não? Bem, eu dou aula disso, tá? A matéria que todo mundo odeia. A gente tenta fazer ficar maneira. Mas, assim, essa ideia aqui, né, quando você está entendendo relações entre variáveis, saúde mental e o uso de tecnologia, você quer entender a relação e a contribuição de uma na outra. Você não quer só saber se tem efeito, você quer saber o quão forte é esse efeito. E esse efeito não parece ser muito forte. Ele é menor, por exemplo, do que usar óculos. Você não está fazendo política pública para reduzir o uso de óculos nas pessoas, tá? Então, assim, esse foi o estudo da Amy Orben, tá? Bem, o que mais a pessoa viu desse estudo aqui? Tá. Que eu acho importante falar. Opa. Foi. Isso aqui é o clássico de aula de estatística, né? De análise de dados. A associação não é causalidade. O que isso quer dizer? Não é porque duas coisas co-ocorrem que uma está causando a outra. Por exemplo, pode ser que pessoas que se sentem pior usem mais as redes. E não que as redes gerem mais mal-estar. A gente não sabe qual é a direção entre essas coisas. A gente sabe que elas estão co-ocorrendo. Porque esses estudos, se eu medir todo mundo aqui hoje, quanto tempo vocês usam? Fala aí, chuta a quantidade de horas. Medir em todo mundo. E agora, preenche esse questionário aqui para mim, de como você se sente. Todo mundo preencheu. Eu vou rodar uma relação entre as duas coisas. E eu posso ver que quem usa mais está pontuando mais problema. Mas eu não sei o que veio antes. Eu sei que essas coisas estão co-ocorrendo. E aí, como é que a gente sabe, então? Patrícia, tá bem, mas como é que a gente sabe, então, se tem relação ou não, né? Direcional. Eu quero saber se tem relação direcional. Eu quero saber se eu parar de usar, eu vou me sentir melhor, né? Como é que a gente sabe isso? Estudos longitudinais. Isso que a gente chama de estudos de coorte, né? Você estuda a pessoa ao longo da vida dela. No Brasil, tem várias coortes famosas. Tem a coorte de Pelotas, que é uma coorte de desenvolvimento que o mundo todo conhece porque trouxe os benefícios da amamentação, por exemplo. E tem a coorte brasileira de alto risco para transtornos mentais, que é o grupo com o qual eu trabalho há muitos anos já. É uma coorte que acompanha 2.500 crianças e adolescentes que hoje são adultos e têm seus próprios filhos, e os filhos estão sendo acompanhados há 15 anos. É o maior estudo, tem dados de genética, neuroimagem, fator de risco e proteção, todos que você possa imaginar, medidos ao longo de 15 anos. Essa coorte aqui está dando muitos dados para a gente sobre o que são determinantes de saúde mental na juventude brasileira. Tá? É a maior coorte de saúde mental da América Latina. É desse núcleo aqui, né? O CISM, é o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental, é um pessoal da URGS, da Unifesp, da USP, e esses dados estão disponíveis.
publicamente, tá? Você pode pedir esses dados. Então, quem gosta dessa área aí e quer trabalhar com esses dados, junte-se a nós, assim, a gente super coleta aluno direto para ensinar, analisar dado e produzirem pesquisas nessa área. O que a gente fez, né, para tentar entender o uso de tecnologia, né, no total, assim, e saúde mental? A gente pegou a galera de 6 a 14 anos, informações sobre o uso de vários tipos de dispositivos digitais e saúde mental, e vimos lá de 9 a 17 anos se a galera que usava muito aqui nesse momento teria mais problemas lá na frente, tá? Nosso não é o único desses, vou mostrar outros estudos que fizeram isso. Esse é o único estudo brasileiro feito com essa quantidade de pessoas aqui ao longo de muitos anos, tá? São, de um para o outro tem 3 anos de diferença. E uma coisa importante, a gente também chama coortes de estudos populacionais. Qual é a vantagem de um estudo populacional? É que não existe uma coisa chamada viés de seleção. Vamos supor que eu quero estudar pessoas que têm problemas com tecnologia. Vou colocar cartazes aqui pela PUC, perguntando, você tem problema com saúde mental? Você tem problema com uso de celular? Me procura. Puxa, isso é um baita viés de seleção. Eu só vou selecionar a galera que está tendo problema com rede social, e quem está usando e não está tendo problema vai passar batido, porque não vai querer participar do meu estudo, vai passar direto pelo pôster, nem vai perceber o chamado. Isso é muito difícil em estudos da área de psicologia, você não ter viés de seleção. Os estudos populacionais não têm esse viés. Você selecionou o pessoal lá atrás, de maneira aleatória, e vai acompanhar esse grupo até quando tiver verba para fazer o estudo, né? Bem, o que a gente viu, né? Esse estudo foi publicado em 2022. O que a gente viu nesse caso aqui, se a gente visse antes e depois, a gente achou uma relação inversa, assim. Eu achava, quando eu comecei a fazer esse estudo, porque eu tenho 3 filhos. E eu tô meio apavorada, assim, né? Eu deixo eles usarem as coisas, não deixo. Ele fala com os amigos, não fala. Eu fico meio apavorada. Eu comecei a estudar isso meio que para a minha vida. Eu preciso estudar isso aqui. Eu vi que tinha esses dados, falei, pô, vou estudar isso aqui porque eu tenho que saber o que eu faço, né? E eu não achava, assim, os estudos não me convenciam. Não tinha estudos brasileiros, por exemplo. Eu achava que mais tempo de tela ia levar a mais problemas. Eu sou totalmente desgostosa do Instagram. Não tenho mais, deletei meu Instagram há 5 anos. Melhor coisa que eu fiz. Dito isso, não resolveu todos os meus problemas, né? Então, acho que assim, mas eu tinha uma certa, assim, estava certa que mais tempo de uso de tecnologia ia ter mais problema de saúde mental. Não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi que o pessoal que já tinha mais problema de saúde mental antes acabava usando mais telas lá na frente. Essa ideia das estratégias, mecanismos de enfrentamento que eu estava comentando. Se eu já sou uma pessoa mais ansiosa, ou mais deprimida, ou mais com questões sociais de isolamento, puxa, talvez aí sim eu vá usar mais, porque isso vai ser uma forma de eu enfrentar essas minhas dificuldades emocionais. Isso foi o que a gente achou. Principalmente pessoas que tinham problemas de ansiedade e depressão, que a gente chama de internalizantes, né, emocionais, de modo geral, e principalmente meninas. Meninas que têm muitas questões com ansiedade e depressão são as que mais correm risco, assim, de fazer uso excessivo no nosso estudo, tá? Tem vários outros estudos, vocês não podem se ligar em um só estudo. Isso aqui foi nessa época que eu estava fazendo esse estudo, saiu muita coisa desse Haidt, né, desse pesquisador e dessa Twente que eu falei. Eles começaram a lançar um documento público para discutir os impactos das redes sociais, porque eles têm essa certeza convicta de que as redes sociais estão fazendo muito mal para a saúde mental. Pode ser que elas estejam. A gente tem que fazer pesquisas melhores. Pode ser que sim. Assim, a gente não achou nessa, pode ser que tenha, tá? E aí a gente também não usou só a rede social. Esse estudo aqui fez com tempo total de telas, incluindo videogames, televisão, aparelhos diversos. O pessoal fala que talvez celulares e redes sociais sejam piores, né? E aí essa é uma figurinha do documento Haidt, que eu acho bem curiosa. É tipo assim, isso aqui estava literalmente no documento dele. É tipo assim, antes das redes sociais, todo mundo se falava e era um mundo feliz. Depois das redes sociais, está todo mundo mal. Gente, tipo assim, eu cresci antes das redes sociais, não era todo mundo feliz e, tipo assim, uhul, o mundo um lugar feliz. Tipo assim, o mundo existe, sei lá, pensa na Idade Média, assim, não tinha redes sociais, a galera não era, tipo, feliz de uma grande ciranda maneira, né? Então, assim, tem questões que talvez a gente esteja colocando muita carga, essa é a minha visão, tá? Mas eu vou trazer alguns estudos que mostram que talvez possa, sim, ser mais específico para redes sociais. Tem alguns estudos saindo que mostram relação entre
uso de tecnologia e uma pior saúde mental. Tem alguns estudos desses. Alguns não, tem vários estudos desses, tá? O Haidt resume muito isso no livro dele, dessa geração ansiosa, tá? Que foi uma resposta para muita gente. Porque é isso, vocês são a geração mais ansiosa, sei lá, de que se tem notícia desde que começou a mapear, tá? O que a gente faz com isso? Bem, só que tem outros estudos que não encontram efeito. E aí você fica, poxa, ciência, e aí? Me responde, tá? No fundo, os estudos são complexos, essa é uma área super complexa, tá? Mas tem vários estudos mostrando que não faz diferença se você usa mais ou menos. Tem pessoas que usam pouco, que vão ter muito problema, tem pessoa que usa muito, que não vai ter um problema, e tem pessoas que usam muito e vão ter problema, e vice-versa, e tem problema e usam muito. Não é muito conclusivo. Talvez, isso aqui é um estudo que saiu mais recente, né, com 17 mil participantes, de 10 a 21 anos, mostrando que talvez existam períodos sensíveis para que o uso de redes sociais piore a sua satisfação com a vida, tá? Isso é diferente para meninos e meninas. Eu vou colocar esse gráfico aqui resumido. Esse aqui é o estudo, né? Acho que aqui ele está de novo, para vocês, quem quiser ler esse estudo aqui, é bem interessante. O que é isso aqui? Isso aqui é a idade da galera. Em azul são os meninos, em vermelho são as meninas, tá? 17 mil participantes. É muita gente. Esse tipo de estudo aqui é maneiro. Se vocês pegarem um estudo, eu estudei 60 pessoas, tipo, eu estudei esse auditório aqui e vi que quanto mais tempo de tela, mais problema. Ou então eu recrutei 60 alunos na PUC, 100 alunos na PUC e fiz uma pesquisa aqui sobre isso. Pô, esse aqui foi com 17 mil, né? A gente tem que ter mais de 17 mil no Brasil, porque tem muito estudo de 17 mil na Europa, nos Estados Unidos, e, tipo assim, a gente quer estudos brasileiros. Mas, beleza, o que eles viram aqui? Que existe, isso aqui, esse coeficiente de regressão, quer dizer assim, quanto mais negativo, quer dizer que você se sente pior se você usa mais, tá? Então, assim, tem janelas, por exemplo, para os meninos, tem uma janela aqui dos 15 anos... que, olha, talvez usar bastante nesse período aqui pode ser prejudicial. Mais prejudicial do que em outras idades. E aí entra nesse período de desenvolvimento que eu mostrei do cérebro, que é um momento de extrema remodelagem, assim, muita coisa acontecendo no cérebro, e que pode ser um período sensível. Aqui já deixa de ter feito, cara, chegou nos 19, ficou ruim para os meninos de novo. Talvez sejam períodos críticos do desenvolvimento que você devesse maneirar um pouquinho, né, talvez, as redes sociais. Isso aqui foi especificamente com redes sociais. E as meninas, é interessante, as meninas têm um pico para baixo, né, que mostra essa associação ruim entre o uso de rede e saúde mental, mais jovens. Isso aqui bate com vários estudos sobre como as meninas entram mais cedo, enfim, na adolescência, né, várias questões relacionadas à saúde mental das meninas e desenvolvimento de personalidade, identidade, relações com pares, que nesse momento aqui está se mostrando desse jeito. E aí você tem um segundo pico ali junto dos meninos ali no final da adolescência, entrado na idade adulta, tá? Que ainda é juventude, né? A juventude vai até os 29. Mas, assim, talvez seja um pouco dos dois, talvez não seja sim ou não, talvez seja muito mais complexo que isso. Eu apostaria em algo assim, né? O que mais a gente tem de dados para a gente conversar? Esse é clássico. Gente, a gente está falando aqui de tempo total de uso de tecnologia. Mas quem segue usando o Instagram... É pior que outro dia eu precisei ver um negócio de pegar um Instagram emprestado da pessoa. Não, deixa eu ver essa página aqui. Por favor, me empresta aí, eu preciso ver essa página. Talvez eu tenha que fazer um de volta, né? Tá meio difícil navegar sem Instagram. Mas, assim, quem usa muito sabe que tem várias formas de usar a tecnologia. Tem várias formas de usar a tecnologia. Você pode estar no Instagram, naquele feed infinito, ou você pode estar ali trocando ideia com alguém, ou pode estar no WhatsApp conversando com seus amigos, né? Enfim, esse estudo aqui viu que pode ser uma coisa mais complexa também. Por exemplo, quem já está com uma pior saúde mental, e aqui pior saúde mental, gente, não interpretem com tem um transtorno mental. A definição de saúde mental é que é um contínuo. Você pode estar super bem e estar super mal. Em diferentes momentos da sua vida, você vai se encontrar em algum lugar desse contínuo entre muito bem e muito mal, tá? Então, assim, quanto piores as pessoas estavam se sentindo, mais elas postavam no Instagram. Isso aqui principalmente para a emoção de buscando isso aí, buscando uma validação, buscando esse gesto mesmo. Então, assim, quanto pior saúde mental prévia, principalmente sintomas internalizantes, né, mais depressivos, assim, mais as pessoas postavam. E já o browsing, né, que é aquele ficar lá no feed infinito,
levava a sentimentos ruins depois. Então, talvez dependa muito do comportamento na mídia que você tem e não só da mídia, né? Eu acho que esse é o estado atual da discussão. É tipo, o que a gente está fazendo na rede social? Como é que a gente está se conectando uns com os outros? A rede social em si não pode ser tratada como a rede social. Tem várias coisas ali dentro, né? Que precisam ser consideradas. Esse foi um estudo bem maneiro nesse sentido. Assim, também tem vários saindo desse tipo. Bem, esse campo, galera, tem divergências acaloradas. A galera briga em público, briga através de paper. Tem efeito sim. O pessoal fala, não tem efeito não. Aí tem sim, é só olhar em volta. O outro fala, estou olhando em volta, isso é senso comum, vamos fazer ciência. Enfim, é um campo super diverso. Eu acho que assim, é um campo que vocês precisam estar inseridos, assim, porque depois de vocês vão vir outras juventudes e como é que a gente vai estar lidando com essas questões aqui. Não pode ser uma discussão que eu estava falando, né, entre gente velha, assim, que nem eu. Não, a gente não pode ficar discutindo isso aqui sem vocês estarem discutindo isso aqui, porque o mundo, no fundo, é sobre pensar o que a gente quer, sobre sonhar, sobre repensar, estar no mundo. Vocês têm que estar no cerne desse debate aqui, não as pessoas velhas, tá? Isso eu tenho cada vez mais certeza. Tá, o que eu tenho algumas certezas, assim, certeza é meio forte, né? Até coloquei entre aspas, assim, mas que a gente precisa pensar nesse campo aí de rede social. O que acontece para além da rede? Quando você está no celular, você está deslocando o tempo que você estaria em outras atividades. Se você está no celular, você não está na sala de aula, você viajou mentalmente para outro lugar. Você está no celular, você pode não estar indo, sei lá, para uma festa, sei lá, para um esporte. Tem deslocamento de mundo aqui olhando para o mundo virtual. Um deslocamento é inevitável. O nosso tempo é finito, a gente tem que usar o tempo de maneiras diferentes. Cara, isso aqui é a maior relação que existe. Relação de uso de celular e diversas, né, tecnologias assim, digitais que têm um brilho e sono. Galera, vocês são a geração que eu já ouvi falar que dormem pior de, sei lá, toda a história humana, talvez, nem no tempo das cavernas, que a galera era caçada, se dormiu tão mal. Estou zoando, obviamente. Mas, assim, estão dormindo muito tarde, acordando muito cedo. A PUC aqui tem aula às 7 da manhã. Que doideira, né? Chegar às 7 da manhã aqui, vai acordar o quê? 5 da manhã para estar aqui às 7 da manhã. Vai dormir que horas? 1 da madrugada? Porque os amigos estão jogando, estão conversando, estão vendo vídeo, estão vendo feed do Instagram. Isso é muito pouco. E o sono é uma das poucas coisas que a gente tem certeza que é importante para a saúde mental. A gente tem poucas certezas em saúde mental. O sono é uma delas. Eu trabalho com biologia, né? Venho das áreas biológicas, das neurociências, e assim, a manutenção de ritmos biológicos é fundamental para o nosso funcionamento. Aquele dia que você não dorme bem, você fica mais hiperreativo, né? Fica mais alerta, tudo fica mais alerta. Você fica num estado de alerta. Isso, assim, os ritmos biológicos, aí, o ritmo biológico, não só o sono, mas também ritmos de alimentação. Você ter ritmo na sua vida é importante porque ele guia toda a sua percepção de mundo, seu humor. Dormiu pouco, seu humor já era, você vai ficar mais alerta. O que é a ansiedade se não um estado constante de alerta? Qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Estou pensando lá na frente, estou aqui, mas estou lá na frente, caraca, isso aqui é o final do período. Isso é o mal do tempo, o sono. E aí sim, o celular no rosto à noite dificulta o sono, você meio que está dizendo para o seu corpo que está de dia, quando está de noite. Isso bagunça, ferra total o seu ciclo biológico. Então, tem muita relação, sem dúvida, desse uso noturno com... E tem vários estudos mostrando isso. Mais uso noturno, pior saúde mental, né? E é bem fácil de entender por quê. Comparação excessiva com o outro. Gente, isso aqui a gente faz o tempo todo. A gente está aqui, está comparando já um com o outro. Na rede social, isso é potencializado, enfim. Tem aquele a vida perfeita, né? Pô, que casa perfeita, maravilhosa. Ela arrumou tudo, tirou a foto, depois as crianças bagunçaram tudo. As mães de Instagram, pô, que casa maneira. Aí você vai ver, não tem como ter uma casa maneira com várias crianças em casa. Isso aqui você deve ter ouvido falar, né? Que tem muito, assim. O FOMO, Fear of Missing Out. Quando eu deletei meu Instagram, eu tive um pouquinho disso aqui. Pô, mas como é que eu vou saber do que está acontecendo? Você vai saber por outras fontes. Mas tem certas idades, assim, que, cara... Você tem que estar conectado, senão você vai estar perdendo. Foi aquele estudo que eu mostrei, os excluídos digitais, era a galera que mais se ferrou na pandemia, porque estavam por fora de tudo, não estavam vendo as lives, sei lá. Quem acompanhou as lives de samba que estava tendo e tal, não estavam tendo, tá? Legal, teve gente que fez. Bem,
E aí tem também uma ideia que tem se fortalecido um pouco nos últimos tempos de sobrecarga cognitiva. Vocês também são uma geração que tem tudo na mão. Legal, era tudo que a gente queria, vocês têm acesso a tudo. Só que isso gera uma sobrecarga. Vocês estão aqui e estão recebendo várias mensagens. Eu também passo por isso, né? Estou dando aula às vezes, mas tenho filho que tem um transporte que não sei o quê. A gente está em vários lugares mentais ao mesmo tempo. Isso gera uma sobrecarga, um estresse cognitivo que vai se refletir em pior sono, que vai se refletir em pior saúde mental. Opa, chegou o café, valeu. E aí tem essa relação que é cíclica. Então, assim, é mais complexo do que faz bem ou faz mal. Talvez essa seja a pergunta errada. A gente está fazendo as perguntas erradas esse tempo todo, talvez, tá? Esse aqui é um trabalho que fala exatamente isso. Talvez a gente precise sair dessa retórica de faz bem, faz mal, vicia, o vício da tecnologia, essa coisa bem moralista do vício da tecnologia, assim, e talvez ir para um lugar mais de os nossos hábitos. Talvez usar o celular seja um pouco mais como comer e não como fumar, né? Tipo assim, é difícil você passar um dia inteiro sem o seu celular, você não vai ter feito o Pix do seu alimento, sei lá, não vai ter pego o Uber, sei lá. É difícil, a gente está nesse... Não é sobre cortar totalmente, é sobre pensar em hábitos digitais. Então, é um discurso muito mais do hábito do que do evite, não faça, né? Suma das redes. É sobre hábitos. Esse artigo aqui é bem legal. Esse cara é um filósofo. Foi um dos melhores artigos que eu já li dessa área, assim, é bem legal. E aí, por fim, essa é a ordem, né? Eu adoro ela, não só porque ela é uma mulher da ciência, mas também porque ela tem trazido debates interessantes para essa área. Ela escreveu esse artigo aqui que é muito interessante, que ela chamou do ciclo de Sísifo, né? Sísifo, que se fala em português, né? Do ciclo de pânico das tecnologias. Isso foi aquele cara que tinha que empurrar a pedra. Aquele cara é ótimo, né? Tentando falar com juventude, a gente fala que tinha que empurrar a pedra lá para cima e aí, quando ele chegava lá em cima, a pedra caía, ele tinha que recomeçar tudo de novo. O que esse artigo fala? Ela traz vários recortes de lá, sei lá, 1800 e muito, quando começou a circular livros, né, com romances. Os romances vão entrar na mente da juventude, vão desvirtuar a juventude. Depois veio o rádio. Ela pega uns recortes de jornal da década de 30, 40, assim, falando, olha, o rádio vai entrar nas suas casas e vai acabar com as suas crianças. Essa juventude do rádio está perdida. Aí depois vem o videogame, né? Videogame, não sei o quê. E, tipo assim, até pode ser que a gente está vivendo, e eu acho que a gente está vivendo um negócio diferente do que foi o rádio, diferente do que foram os livros de romance, tá? A gente está falando de, enfim, são várias coisas que estão em jogo aqui, poderes, né? Redes de poder, assim, de grandes big techs que estão dominando, enfim, democracia, tem várias coisas em jogo, tá? É um pouquinho mais complexo do que, mas o que ela traz de reflexão aqui é a gente vem se apavorando com as novas tecnologias há mó tempão e a gente não está aprendendo nada, geração após geração. A gente está, tipo, rolando a pedra toda de novo. Talvez a gente precise discutir hábitos. Tem muita coisa em comum com vários pânicos que a gente já viveu como sociedade de tecnologia que a gente pode aprender com o passado e tentar entender de uma maneira do complexo, do pertencimento. O que toca tanto a gente dessas tecnologias? Como é que a gente pode ser tocado por outras coisas se estivermos fazendo mal mesmo, né? Eu acho que essa é uma discussão muito massa, esse artigo é muito legal. E aí entra muito essa ideia da construção de narrativas, né? Tem muita gente que fala que eu não deixo meu filho ver televisão, não deixo meu filho ver tela. Tela é tipo assim, não dê telas, né? Telas, açúcar e, sei lá, substâncias pesadas não pode ter para crianças. Só que assim, é difícil você comparar esses vídeos aqui, não sei se vocês já viram esses vídeos de YouTube, uma vez eu estava olhando assim, meu sobrinho estava vendo esse negócio. É um negocinho amarelo, é verde, que entra no verde, depois sai. Aí depois o azul entra no azul, que é meio roxo, sai. É um negócio puramente de repetição, sem o menor... assim, para a criança ficar ali, né, assim. E tem muito conteúdo desse, eu trouxe esse de criança para não ferir o conteúdo favorito de ninguém, né? Acho que ninguém da cidade segue assistindo isso aqui, mas tem conteúdos que você fica assim. Que é tipo assim, esse momento que você está assim...
Então, tipo assim, você... E tem conteúdos, cara, narrativas sensíveis. Eu não sei quem foi no Festival Ghibli aí, que estava tendo nos cinemas, meu filme favorito do ano do meu nascimento. E, assim, tem filme, narrativas. A gente usa a tecnologia para construir narrativa, construir identidade, noção de como a gente está no mundo. Eu acho que, assim, essa discussão não dá para jogar tudo no mesmo saco. A gente tem que tentar entender o que faz bem, o que está servindo, o que não está servindo. E essa é uma discussão que vocês têm que estar na ponta, né? E aí, pensando nisso, o que a gente tem feito na PUC, tá? Como vocês podem contribuir para esse debate, para essa ciência que está sendo produzida, tá? O que a gente tem feito, o que a gente ainda pode fazer nesse campo de juventudes conectadas? Bem, a gente começou a pensar em prototipagens de intervenções, tá? Envolvendo coprodução com juventude. Isso aqui foi numa sala do departamento, né, com o pessoal, esses gringos do Global Center, eles vieram para cá. A gente está reunindo diferentes juventudes para tentar entender esse negócio, como é que a gente pode pensar em juventudes conectadas de uma maneira melhor, né? Esse grupo aqui dos Jovens Líderes pela Paz, eles estão no país inteiro tentando fazer intervenções para redução de violência, bem legal. Esse aqui foi o Global Center aqui, né, a gente do CMI, esse Child Mind Institute, é um instituto muito legal, tem muito conteúdo para a juventude, para a paz, para crianças e para a juventude principalmente, né, e a gente está aqui tentando fazer a diferença. Esse pessoal do Global Center, eu trabalho nesse grupo aqui também, do Junto, que é a Iniciativa Brasileira de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, eles lançaram, inclusive, uma competição para uso saudável das tecnologias. Se você tem até 20 anos, talvez, né? Quase, já passaram nos 20. Bem, quem vocês conhecem que tem até 20 anos, podem propor uma intervenção aqui no aplicativo que eles criaram para uso de tecnologia melhorada. Isso aqui é só para jovens. Só jovem vai poder contribuir aqui. Os velhos não entram. Eu não posso contribuir com uma intervenção, tem que ser só os jovens até 20 anos, de 16 a 20 anos, podem entrar aqui no site do Junto e propor uma intervenção para uso saudável da tecnologia. Tá? A ideia é intervenção de uso único. A pessoa vai entrar uma vez, vai aprender um negócio que vai impactar ela. Tem várias instruções aqui, enfim, isso aqui é uma colaboração com o Instituto Felipe Neto também, que trabalha com uso de tecnologias. E aqui na PUC a gente tem o Colab, que é um grupo que eu coordeno, a Laura está aqui, que é de pesquisa em ciência cidadã. Como é que é isso? Cara, a gente reúne a galera para fazer projetos que tocam a gente, tá? E geralmente com jovens, né? Aqui são alguns do Colab. A gente tem feito várias pesquisas com IA, por exemplo, o uso dos chatbots. Vocês também são a geração do chat GPT, que tem alguma questão, vou lá falar com o meu chat. Em sala é muito engraçado, tem até o pessoal que dá nome para o chat. Que eu estava falando com o meu chat aqui, e ele estava falando, que isso, menina, não faz isso. Eu tinha um monte de rir, assim, e é a geração que pede conselho para o chat GPT, tá? Então, a gente tem estudado bastante isso no Colab também, o quanto isso pode ser usado, como é que está sendo usado, né? Esse aqui é o projeto da Joana. A gente tem feito também encontros, né, na Casa de Inovação, esse é o nosso princípio, levantando dados para promover mudanças. Esse aqui é o Colab Juventudes, a gente tem feito a Letícia, essa menina que está aqui, ela é bolsista, Jovens Talentos da FAPERJ, tem 15 anos e está aqui na PUC como bolsista FAPERJ, e ela é do Complexo do Alemão. A gente tem feito vários trabalhos lá com esses jovens para tentar pensar também em melhorias, o que a juventude tem a dizer sobre isso, como é que a gente pode criar pesquisas melhores nessa área, tá? E vale dizer, pena que o Valmir acabou de sair aqui, a PUC está começando, tá, um observatório das juventudes. Porque quando a gente fala de juventudes, é no plural mesmo. Tá? Aqui dentro dessa sala tem várias juventudes acontecendo. Assim, tem uma galera que vem de vários lugares diferentes e a gente se encontra nesse grande bloco temporal dos 15 aos 29, mas as vivências são muito diferentes, né? Então, a ideia é que a PUC está começando um Observatório da Juventude que vocês vão poder contribuir. Esperamos que vocês sejam protagonistas dessas iniciativas de juventudes aqui que a gente tem feito. E é isso, gente. Vamos abrir para conversar. Esse aqui é o meu e-mail, quem quiser me mandar. Esse aqui é o boletim do Colab. E vários slides desses, eu tive apoio do Caio Casella também, que é do Global Center, que ele me ajudou, ele estuda super esse tema, assim, então eu queria agradecer ao Caio também. E meu contato fica aqui, vamos abrir para a gente conversar agora. Obrigada. E foi isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada por nos instigar com tanta verdade, né? Com tanta desmitificação. Gente, eu vou deixar realmente para vocês, porque senão eu vou querer muita coisa. Eu prefiro realmente dar esse protagonismo, né? É esse nosso interesse aqui agora. Que vocês perguntem, que vocês achem. Não fez, alguma coisa vocês não concordaram, algumas coisas falaram, cara, é isso mesmo. Me ajudem aí para a gente não ficar sozinha. Por favor, leva o microfone. Deixa eu anotar aqui o que você vai falar, para eu não me perder.
Se apresenta, diz de onde. Meu nome é Maria, eu sou da turma dele, de Jesus. De que curso, Maria? Eu sou de design. E eu achei muito interessante você trazer esse olhar de como a gente também vê de uma forma meio, talvez, polarizada as redes sociais, né? De botar a culpa e falar, não, esse é o problema do nosso sono e tratar como se fosse uma droga. Eu nunca tinha visto esse ponto de vista e acho que agora essa discussão que meio que vai abrir meus olhos para eu olhar de uma forma menos diabólica, assim. Para uma coisa que realmente é um recurso novo de uma tecnologia nova que a gente desenvolveu e ajuda a gente. Essa é a verdade. Muito bom. Ela pode ajudar e atrapalhar, né? Eu acho que assim, a tecnologia em si... Fala no microfone. A ideia é que a tecnologia em si, ela é assim, a gente faz o uso dela. E aí é que tá tem uma complexidade, né? Eu acho que eu vi algumas pessoas acenando quando eu falei isso também, a gente está meio que na mão das Big Techs, né? Quem viu aquele documentário da Netflix sobre o uso das redes sociais, né, do Facebook, tem toda como se fosse assim, as grandes empresas estão lucrando muito com o nosso tempo online, nosso tempo de vida que está ali online, e usando essas ferramentas de recompensa imediata para que a gente fique cada vez mais conectado. Mas tem toda uma experiência humana no meio do negócio. E aí eu concordo 100% com o que você está trazendo, assim, que é isso aí, a gente tem que pensar o que a gente tem de hábito, o que está na nossa mão, né? A gente tem protagonismo, a gente não está entregue, era que a gente está conversando, a gente não está entregue à má sorte aí dentro, assim, a gente tem um papel, e vocês principalmente, gente, assim, eu também tenho, não vou me tirar da minha responsabilidade, mas assim, vocês têm totalmente um papel de repensar essas relações, de, enfim, produzir esse tipo de conhecimento. Então, que bom que ressonou de alguma forma, assim, para você. Qual é o seu nome mesmo? Maria. E qual é o seu curso? Desculpa, eu estava pegando... Ah, você é do design. Gente, o pessoal do design é muito legal, né? Tudo pensa disruptivo, assim, adoro o pessoal do design. Às vezes eu fico filando as aulas de vocês, eu apareço lá nas aulas do design. Muito bom. E aí, gente, quem mais? Observações, perguntas, é aquele fala, garoto, totalmente livre. Fala, garoto. Os velhos também depois, tá? Vamos poder. Ai, gente, Olá. pois é, eu estou me autodegradando. Pode falar. Boa tarde, eu sou Yasmin, eu sou do Departamento de Educação. E quando você começou a falar de tecnologia e você falou da proibição nas escolas, foi exatamente o que eu pensei em relação em como o desafio do docente hoje em dia é atrair o estudante, mas, ao mesmo tempo, pensar em como o estudante se sente, por que ele pode estar saindo da aula ou não conseguindo se concentrar. E, em contrapartida, eu gostei bastante da sua fala porque você traz um equilíbrio. Eu discuto muito com uma turma que eu faço uma disciplina de cultura digital e educação com a professora Gisele, do meu departamento, e a gente fala que é importante você ter um equilíbrio e não pensar só no extremo. A tecnologia vai salvar a gente de tudo ou ela é o mal do século. Então, assim, usar ao favor e até mesmo o professor encontrar um equilíbrio, porque hoje em dia é muito importante a gente pensar que as interações e a interação entre pares, ela não pode desaparecer simplesmente da sala de aula e só garantir que o tablet ou o computador vai resolver todas as funções e atividades que eu, enquanto docente, posso passar. Ou, às vezes, uma roda, até a configuração, assim, de não todo mundo sentar um atrás do outro, mas você dar voz para o aluno falar e ele discutir, ou você ser confrontado também na sua forma de pensar. Então, assim, eu acho que é interessante ter sempre um equilíbrio, e eu gostei bastante porque, assim, eu não vejo a tecnologia como um mal, ou eu não me sinto ameaçada por ela na minha profissão, mas eu também procuro não ver ela como, tipo, eu vou usar ela como tudo para as minhas atividades, porque eu sei que o que é antigo não necessariamente é ruim. Então, assim, não ter um celular numa atividade com crianças, eu acho que é o ideal. Mas, em algum momento, se precisar ter o contato com telas, também pode ser mediado e ter algo interessante. Então, muito obrigada, porque enriqueceu as coisas que a gente tem conversado na aula e foi muito importante. Obrigada, Yasmin. E como isso é importante, assim, da gente pensar do equilíbrio, né? Isso é muito do mundo das redes sociais, às vezes das certezas. A gente está muito acostumado a ser bombardeado de certezas de todo mundo e talvez o nosso momento seja dar um passinho para trás e falar, olha, a gente não sabe certas coisas, a gente está tentando entender, né? Eu acho que
admitir que existe um meio termo, que não existe uma certeza absoluta dos dois lados, assim, é um primeiro passo importante, principalmente na área de educação, né, que se ensina o pensamento. Então, assim, muito massa. Um comentário que eu ia fazer também, que eu anotei, agora acho que na verdade eu não anotei, esqueci. Era sobre essa questão do equilíbrio, mas tinha uma ideia também da... Ah, sim. Tem essa ideia muito com as crianças pequenas, você falou de escola, né? Ah, criança não pode e tal. Inclusive, assim, essa proibição dos celulares durou, 2 semanas, e atualmente as escolas meio que deixam, porque não tem como controlar. Enfim, foi todo um rebu. Você que é da educação deve ter acompanhado isso muito de perto. E tem também uma coisa que eu acho que às vezes fica muito pesado para as famílias, que é tipo assim, as crianças não podem ficar no celular. Não podem ficar no celular, o celular faz mal, tem que ser evitado até 0 uso até 2 anos, uso muito limitado de 1 hora até os 6 anos, tem todos os protocolos assim. E você vai ver, gente, em que realidade isso é possível hoje em dia. Você vai para alunos de escola pública, o pessoal sai da escola e vai para casa e não tem área de lazer em volta, não tem, tipo assim, atividade extracurricular, a galera fica no celular, assim. Aí você vai tirar esse celular, ok, vai tirar o celular. O que vai entrar no lugar, né? Não pode ir para a praça, porque a praça ali é onde às vezes acontece atividade de tráfico, ou os pais não querem a criança na rua. Então, assim, a gente fala muito do tempo, né, de substituição. O que a gente vai colocar no lugar? O que a gente está oferecendo para essas crianças e para a juventude, de modo geral, que não é a tela, não é só falar isso não, né? Mas então o quê, né? E assim, as famílias às vezes são muito culpadas por esse uso da tela, né, nas crianças. E tipo, as famílias estão nesse sistema, estão sofrendo tanto com o sistema quanto com os outros. Tem muita coisa de modelagem também. Os pais não querem que o filho use, né? Agora falando das famílias que conseguem fazer esse tipo de controle, mas estão lá o tempo todo no celular, né? Ou então assim, não, o professor não queria. Eu ouvia muito isso dos alunos de escola, eu trabalho com esses jovens assim, de escola, o pessoal falando, a gente não podia, mas o professor não saía do celular. Aí, tipo, que exemplo a gente está dando também, né? Assim, enfim, muito legal o que você trouxe. Obrigada. Isso aí. Mais alguém, gente, com uma colocação? Tá lá em cima. Pode beber a minha. Boa tarde, meu nome é Ian, eu sou estudante de arquitetura e eu queria a sua opinião, porque a sua pesquisa ela focava muito nos efeitos das redes sociais, só que as redes sociais mais contemporâneas, né? Que o primeiro dos gráficos que mostrou, por exemplo, mostrou um pouquinho de Facebook. E aí eu e você, a gente pegou um pouco mais dessa era do Orkut e do Facebook. E aí eu tenha uma opinião de que as redes sociais hoje em dia, elas são muito mais individualistas do que antigas, né? O Orkut e o Facebook eram muito de grupos, comunidades, fóruns, etc, etc. E Instagram, TikTok, Twitter e vários outros são muito mais individualistas nesse ponto, que é só você. E aí eu queria saber a sua opinião, se elas têm esse mesmo efeito, né? Se a gente fizesse essa comparação com o Facebook e o Orkut, a gente teria os mesmos efeitos que a gente vê hoje. Ian, né? Muito bom o seu comentário. Sim, o pessoal vem comentando bastante sobre essa mudança das redes, né? Que no fundo é uma mudança cultural. É que a rede não está isolada, não está num vácuo, né? A rede social não está num vácuo, ela está num contexto social. Inclusive, a crise de saúde mental da juventude está numa crise climática e de empregos e de IA. Então, assim, elas não estão num vácuo, né? Esses problemas. Mas é muito interessante você comentar isso, que realmente tem muitas pessoas que falam sobre isso, como até o próprio... Não só as redes sociais que eram mais, né, de compartilhamento, estão falando que o Orkut vai voltar. Não sei se vocês já ouviram essa notícia, que o Orkut ia voltar porque estavam sentindo falta de uma rede que realmente conectasse as pessoas. O Facebook tinha os eventos, né? Tinha os fóruns, as comunidades. O Instagram, por exemplo, que hoje é o mais usado, não tem isso, né? Vai ser só meio que... E o quanto, talvez, o futuro dessas redes, assim, que aí entra nessas big techs, né, que estão lucrando com isso, seja voltar de... para muitos, né? O Instagram era de muitos para muitos, inclusive quando começou, qualquer um postava e qualquer um via, e hoje em dia os algoritmos fazem com que ele seja uma rede, quase uma televisão, assim, é de para muitos. Todo mundo praticamente está vendo os mesmos conteúdos, né? É como talvez essa ideia de todos para todos deu uma flopada, assim, tipo, talvez não tenha dado... Aí a gente não sabe se foi talvez por questões de monetização, né? Você monetiza mais fazendo de para muitos, enfim, tem várias questões aí
envolvidas. Só não foi a minha pesquisa, essa daí foi da TIC Online. Então, seu comentário é totalmente pertinente. Infelizmente, a gente não pode fazer pesquisas retrospectivas, né? Dá para fazer perguntando para as pessoas retrospectivamente, mas a gente tem um problema de achar que tudo era melhor no passado. A gente tem tudo, no meu tempo, isso era um pouco melhor, né? E assim, então é difícil fazer pesquisas puramente retrospectivas. A gente realmente não tem esse dado, porque nessa época não se pesquisava tanto ainda esse tema. O Facebook começou um pouco. Teve vários estudos na época do Facebook sobre tipos de postagens que eram feitas e você tentar rastrear risco de depressão a partir do que as pessoas falavam. Foram estudos gigantescos que saíram. Inclusive, teve um estudo... Não sei se vocês já ouviram falar, talvez, não sei, assim... Foi um estudo bombástico, assim, que o Facebook começou a querer manipular os estados emocionais das pessoas, aumentando a quantidade de postagens positivas que elas viam, ou de postagens negativas, para ver se teria um impacto. Foi em 2014 esse estudo, foi um baita rebu, porque as pessoas não tinham consentido em participar desse estudo, mas ele tentou ver, eles chamaram isso de contágio emocional das redes sociais. E viram que tinha um contágio emocional das redes sociais. Se eu via mais conteúdos positivos, eu começava a postar mais conteúdos positivos também, e vice-versa. Se eu visse mais conteúdos negativos, eu começava a postar mais conteúdo negativo. Talvez, né, esse estudo foi retratado, foi na PNAS, foi uma revista super importante, foi retratado esse estudo, mas o resultado dele meio que conta para o que a gente tem hoje. O que a gente mais vê hoje nessas redes sociais mega individualistas, uma coisa mega individualista. Você meio que é isso, gente se maquiando, sei lá, eu não uso tanto, mas assim, é muito doido. Quando eu pego para procurar alguma coisa, entra aquelas páginas aleatórias, assim, do Instagram do meu marido, eu pego para ele, também não usa. Então aparece meio que assim, o que o algoritmo está recomendando aleatoriamente no search, quando você vai... E é muito doido, são pessoas geralmente sozinhas na câmera, falando para a câmera, assim, é muito diferente do que era na minha época, que, né, antes era melhor, mas talvez esse efeito de contágio, né, seja uma coisa de dentro para fora. A sociedade está mais individualista, esse é um problema que a gente está vivendo, principalmente, né, nesse mundo ocidental, assim, né, e que talvez não seja muito bom para a nossa saúde mental, a gente pensar tanto no eu. Talvez um pouco de coletividade faça bem, e as redes sociais não incentivam mais isso, né, isso é muito... para a gente pensar. Esse é um dos questões dos hábitos, né? Uma das coisas do equilíbrio, assim, como é que a gente pensa em fortalecer isso através das redes. Ao mesmo tempo, tem iniciativas muito legais que surgem de coletivos, né, digitais. Então, enfim, é complexo. Mas obrigada pelo seu comentário. Eu acho que é muito isso mesmo. Tem vários trabalhos mostrando essa diferença, né, das redes. Talvez você já até conheça alguns deles, assim. Muito curioso. Você quer completar alguma coisa, Patrícia? Estou aqui. Eu quero ver se tem alguém que se sentiu inibido. Ah, não, vai lá. Por favor. Opa, tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa. Surgiu acho que ano passado, essa discussão toda sobre a regulamentação das redes. Eu queria saber, de que forma você acha que esse projeto de regulamentação das redes pode ajudar nessa luta a tornar as redes sociais um ambiente com menos ansiedade para os jovens, aquilo que você falou? Muito bom. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe. Então, esse tema da regulamentação das redes, que voltou muito, né, com o vídeo que viralizou ali do FEL, que tal, sobre a adultização e tal, mas que é um tema que acontece há um tempo, é muito importante quando a gente pensa principalmente também nas crianças pequenas, né, porque várias coisas acontecem ali no meio e as redes não se responsabilizam por nada, né? Eu acho que não vai ser um tema que vai alterar necessariamente, nesse momento, a saúde mental, né, dos jovens, assim. Acho que tem muitas coisas que passariam muito bem pela regulamentação e que tem a ver com o jeito que a gente usa, né, que eu não sei se teria um impacto, mas realmente para crimes digitais, para a questão de, né, perigos que existem nessas redes, assim, a questão de autolesão talvez fosse uma coisa importante da regulamentação, mas eu acho que é um debate bem jurídico, assim, né, de até onde
as redes, até onde você pode permitir o que se permite ali nas redes. O discurso de ódio também, talvez. Discurso de ódio, nossa, essa é uma seara bem complexa, assim. Eu acho que tem, aí entra muito em pautas que fogem um pouco da saúde mental e entram nessa complexidade do que são essas grandes empresas, né? Que influência elas têm na política dos países, né? Na economia, enfim, que é um tema super espinhoso. Estou com medo de falar uma besteira aqui assim desse tema da regulamentação, mas é isso, é um campo jurídico do que está em jogo ali, né? Hoje em dia, por exemplo, você tem certos conteúdos que são derrubados imediatamente, que não deveriam ser, que são, às vezes, rastreados de maneira errônea pelo algoritmo, né? Porque, sei lá, uma pessoa postou... Por exemplo, viram que os algoritmos derrubavam muito mais fotos de mulheres negras, sei lá, com uma roupa, porque achavam que era errado. Os algoritmos estavam sendo racistas, né? Isso daí, mas aí... tentando fazer uma coisa automática, estão sendo racistas. E aí o pessoal fala, não, tem que ter alguma pessoa olhando isso, não pode deixar na mão dos algoritmos. Acho que essa é uma grande discussão também, vai deixar na mão do algoritmo, proibir ou não proibir? Mas não tem gente suficiente para fazer isso. Então, é uma pós-regulação, né? Enfim, não sei se era isso que você estava trazendo, que esse tema é tão multifacetado que eu venho de um lugar, talvez você tenha perguntado até de outro lugar, assim. É uma coisa super fechada, essas empresas, e elas revelam de como esses algoritmos funcionam. E eu acho que entender seria uma boa maneira de tentar também entender como isso funciona na cabeça das pessoas. Ótima colocação. Inclusive, essa área muito da inteligência artificial, dos algoritmos e tal, e da neurociência tem muita relação, né? Os Deep Neural Networks e tal, que surgiram muito, o ChatGPT veio muito dessas pesquisas de Deep Neural Networks, né? Enfim. Eu acho, assim, sim, é segredo, é fechado, isso é um absurdo, no fim das contas, porque, né, enfim, mas é segredo de empresa, mas as empresas não sabem exatamente como o algoritmo funciona. A verdade é essa, a gente não sabe exatamente como os algoritmos funcionam, nem nessas IAs que a gente usa direto. Eles têm um grau de liberdade ali dessas IAs que eles usam para sugestão que não é totalmente conhecido. Agora, os freios e você pode dar uma empurradinha no algoritmo para um lugar e para o outro, e isso eles realmente não revelam, e isso é meio bizarro, né? Porque o algoritmo está bloqueando certas imagens e está permitindo outras, né? Muita coisa de influência política, por exemplo, que na época das eleições, ali 2018, né, teve toda uma briga lá da questão do Trump, que o algoritmo está privilegiando ou não, eles não liberam. E aí tem... Pode continuar, que você fala mais alguma coisa. Eu acho que assim, a regulamentação tem que ser discutida, é necessária. Eu não vejo isso alterando de maneira imediata a saúde mental. Acho que a saúde mental é um campo que está concorrendo com esses problemas vários. E, enfim, os algoritmos, às vezes, ajudam a sustentar esses problemas, porque quanto mais a pessoa está pior, mais ela vai usar. Então, no fim das contas, o algoritmo vai privilegiar que você fique pior. Ele vai querer que você fique pior porque ele quer que você use mais. E esse algoritmo, assim, isso a gente já sabe que o algoritmo faz. Ele quer que você fique mais lá, mais tempo. E isso vai ser pior para a saúde mental, e quanto pior você ficar, mais você usa. Então, é meio que eu não vejo a regulamentação discutindo isso nesse momento, necessariamente. Eu acho que tem causas muito mais assim, graves, urgentes, assim, que eles estão tentando bloquear, tipo pedofilia, enfim, coisas muito de crimes digitais, assim, que não chega nessa sutileza do usar muito, porque isso, a princípio, toda empresa quer que você faça, você consuma muito o produto dela. Isso não é contra a lei, né? É só... Capitalismo. Esse é só o capitalismo, né? Pode falar. Não, então, se você, eu gostaria de sugerir você acompanhar a Nina da Hora. Não sei se você conhece essa. Então, ela trabalha muito essa questão de ética e algoritmo, como isso funciona. E aí entra também na questão do racismo, de mulheres, etc. Então é legal, se você tiver oportunidade, depois eu posso te passar. Pode repetir o nome, por favor? Nina da Hora, ela é daqui, da PUC. Ex-aluna nossa aqui. Nina nossa. Tive o privilégio de tê-la como aluna e ela está bem influente aí, trabalha esses assuntos. Nina da Hora. Então, outra coisa também que você trouxe, que vai complementar o que eu falei, que eu vou falar, perdão, a questão da liberdade de expressão. O que vai barrar um pouco essa questão da regulamentação é a liberdade de expressão. Então, você tem nações que o cara pode fazer caminhadas nazistas, mas você não pode frear uma imagem, entendeu? Então, você tem liberdade para ofender e não tem liberdade para frear uma imagem porque você se sente ofendido.
Então, isso tudo acho que tem a ver também com... Mas a minha pergunta seria o seguinte, quando, de fato, eu queria que, na sua opinião, na sua experiência, se de fato o que é odioso, o que é... Como é que eu vou dizer? Aquilo que, de fato, cria muros em relação às relações, enfim, aquilo que é odioso nas redes sociais se dissemina com mais facilidade e com mais rapidez por causa da dinâmica da rede social, ou isso é só uma impressão? Porque aquilo que constrói parece ter menos aceitação midiática do ponto de vista de rede social do que aquilo que é odioso. E no nosso corte aqui, você está numa semana de cultura religiosa, no nosso corte aqui, as redes sociais que pregam intolerância religiosa, que pregam, enfim, ódio religioso a qualquer outra diferença religiosa, parece que rapidamente ganha mais adeptos do que aqueles que constroem pontes, aqueles que querem o diálogo. Claro, se você vai falar do Papa, o Papa, obviamente, ele comanda 1 bilhão de pessoas, qualquer coisa que ele fala de positivo vai aderir. Mas alguém que está começando, né, um jovem que queira fazer uma rede saudável, ele tem muito mais dificuldade, pelo menos é a impressão que eu tenho, por isso que eu queria que você falasse um pouquinho nesses últimos momentos. Ele tem muito mais dificuldade do que o cara que abre uma página falando que as religiões de matriz africanas são do demônio. E aí todo mundo entende. Então, não sei se isso é impressão de quem não está na área ou se, de fato... Qual o seu nome também? Cláudio. Cláudio. Então, tem vários estudos mostrando exatamente o que você falou. Discursos de ódio, né? Discursos que ativam emoções de raiva e indignação são muito mais compartilhados. Então, se você cria uma mensagem que ativa a emoção de indignação, essa vai imediatamente. A que ativa emoções como cooperação, né? Elas são menos, como é que eu posso dizer, são emoções que têm um menor nível de alerta e elas acabam sendo menos compartilhadas. Então, tem vários estudos mostrando que se você veicula imagens, né, ou mensagens que geram emoções negativas no nível de alerta, né, isso imediatamente é compartilhado, tanto quem concorda quanto quem não concorda, né? Então, são mais compartilhadas mesmo. Posso até te passar os estudos que você quiser, eu tenho eles, não incluí. Assim, ciência a gente tem dificuldade de falar que é fato, mas assim, tem evidências que suportam isso que você está falando, que realmente, que você está trazendo, que essas emoções que são muito assim, né, essas são as que aumentam o conteúdo. Tem até um livro sobre isso da Cambridge University, alguma coisa, que é de conteúdos meméticos, né, é muito interessante qual tipo de conteúdo, né, meme nesse sentido, né, de pequenos memes digitais, culturais, são mais compartilhados do que outros, qual é a dinâmica desse compartilhamento, que é muito interessante. A gente pode, se você quiser, eu tento te passar depois. Tem um último comentário que eu queria fazer em relação a essa coisa dos grupos, né? Eu falei muito que nós somos uma espécie que nasceu para pertencer. Nós pertencemos. Pertencer a grupos é uma necessidade humana. Pertencer a grupos. Muito forte. E aí o pessoal fala das bolhas, né? Das redes sociais. Tem um cara muito interessante também, que eu também não coloquei, mas que fala muito que as redes, tipo assim, as bolhas sempre existiram. Sempre existiu o grupo de uma religião, o grupo de outra religião, uma localidade que gostava de sorvete de morango, a outra gostava de sorvete de creme, sei lá, para ficar num... Essas bolhas humanas sempre existiram. Eu gosto, né, tipo, pensar no Trolls, do Trolls Techno ali. Tá, sempre teve as tribos musicais, beleza, sempre existiram. Agora, as redes sociais meio que nos deixam ver essas bolhas. E isso gera muito conflito, porque quando grupos que pertencem fortemente né, são grupos muito coesos, se chocam com grupos com ideias diferentes que também são coesos, você tem o conflito de grupo fortalecendo o seu pertencimento de intragrupo e o seu pertencimento intragrupo favorecendo conflitos intergrupo. A gente tinha muitos modelos desses na neurociência com times de futebol, né, que seria um grupo neutro, assim, em termos ponto de vista, né, enfim, não é um grupo biológico, não é um grupo, enfim, de valores, né, não é um grupo religioso, é um grupo de futebol. Você meio que escolhe seu time de futebol ou não, né, por família.
E você vê muito isso, a questão do conflito intragrupo, né? O conflito intergrupo por causa dessa ultra-identificação intragrupo. E é isso, as redes sociais ficam toda hora mostrando o que mais assim, né, é compartilhado. Olha o que ele falou, que absurdo. Todo mundo voa ali, porque isso reforça a sua identidade de grupo. Sempre que acontece alguma coisa, todo mundo sente que tem que fazer um posicionamento. Eu tenho que dar um posicionamento sobre esse assunto aqui, porque isso vai fortalecer a minha identidade de grupo. Isso acaba gerando muito mais conflito. Isso ocorre com grupos de com vários tipos de grupos, até de música, enfim, que é uma música boa, que é uma música ruim, que é um time bom. E eu acho que esse é um dos grandes desafios. A gente tem essa necessidade de pertencer, e a necessidade de pertencer faz com que a gente não pertença a outros grupos, e esses conflitos, quando são expostos dessa forma, e as pessoas colocadas num espaço que é conflituoso, que é o das redes sociais, é um caldeirão. Assim, então, tudo que você trouxe faz muito sentido com o que a gente vem vendo também. Pois é. É difícil pensar em como as pessoas podem ficar mais. Eu acho que essa é a dificuldade. Assim, como é que a gente pensa em um ambiente como esse, sabendo desse nosso tribalismo, né, essa coisa tribal, assim, de pertencer a um grupo forte, como é que a gente usa isso para aumentar o respeito pelo outro? Assim, é difícil respeitar o outro assim, quando fere muito os seus valores. Assim, não está de acordo com o meu valor, é muito difícil a gente ter essa... E é um desafio que eu coloco para vocês. Adoraria saber como é que a gente faz assim, esses grupos serem menos conflituosos. Assim, nas... Patrícia também vai responder. Eu saber, né? Patrícia, eu queria mais... Não sei se dá... Isso. Se quer, venha. Mas agora. Quer responder como a gente fica menos conflituoso? Eu agradeço. Conta quem é você, de onde vem sua pergunta. Olá, eu sou Yuri. Eu gostaria de perguntar algo sobre... Nos seus slides eu vi muitos trabalhos em inglês e possivelmente eu gostaria de saber de onde foram as populações analisadas. Se eram mais, possivelmente, norte-americanas, né? E como talvez a cultura deles gerem dados diferentes que não são os nossos problemas e talvez a gente não corra o risco de importar esses problemas para nós, né? Essas culturas tão diferentes podem gerar problemas diferentes, né? Talvez o problema deles não seja o nosso. E, assim, é mais ou menos assim. Perfeito seu comentário. Qual o seu nome mesmo? Yuri. Então, Yuri, sim, por isso que eu trouxe essa corte brasileira, assim, eu tenho trabalhado muito com esses dados brasileiros, a gente precisa gerar dados melhores aqui. Essas amostras de 17.355 pessoas a gente não tem no Brasil, por vários motivos, né? Então, assim, acho que a gente trabalha com os dados que a gente tem no Brasil, é isso aí, e a gente tenta criar dados melhores, assim, da nossa população. Eu concordo 100% com você, não dá para ficar importando o que funciona lá fora. Tem várias coisas, inclusive, que a gente importa de estudos dos Estados Unidos, que não batem com a realidade brasileira, né? Por exemplo, o uso de videogame. O uso de videogame aqui é uma coisa que é quase um efeito protetivo, porque poucas famílias têm videogame em casa. As crianças geralmente jogam mais em celular. A gente está falando de um retrato socioeconômico e cultural diferente do norte global. Então, assim, eu concordo 100% com você. Eu trouxe estudos que são muito grandes dessa área, né, sabendo que muitos deles não têm, né, coerência com o que a gente está discutindo aqui a nível de Brasil. Por isso que a gente precisa de mais estudos brasileiros, assim, e de bancos de dados gigantescos. Por exemplo, essa lei de proibição dos celulares, que foi feita nas escolas, não foi feito nenhum estudo antes, né? Ninguém pensou que, puxa, a gente vai fazer um enorme experimento, entre aspas, social, a gente vai banir os celulares das escolas. Ninguém pensou em fazer uma avaliação de impacto disso a nível de política pública. Pô, vamos medir antes, vamos banir e vamos ver se funcionou daqui a um mês, 6 meses para as crianças. Vamos tentar fazer progressivamente. Algumas escolas param agora, algumas no mês que vem, algumas no outro mês. Foi um negócio, vamos parar tudo, acabou. A gente não coletou dados dessa grande iniciativa social e agora o negócio já está afrouxando. Então, é uma questão de mudança cultural de mentalidade também, não de importar os métodos que estão sendo usados lá fora indiscriminadamente, não é essa a ideia, mas assim, a gente pode construir nossos métodos, inclusive muito melhores com a nossa cultura aqui, mas pensar nessa coisa de, cara, a gente precisa de dados para informar políticas públicas de uso de tecnologia, ou, enfim, debates sobre regulamentação de redes e tal. Então, a gente tem que ter mais evidências nossas aqui, geradas por nós. E por nós, eu digo por nós aqui. Por isso que eu estou muito convidando vocês. Vocês são super capazes de fazer parte dessa nova galera que vai produzir esses dados. Gostaria de, numa próxima apresentação daqui a 5 anos, ter muito estudo brasileiro. Seria ótimo ter muito estudo brasileiro, com certeza. Joia. Eu fico com vontade. Não sei se alguém quer mais, se for bem rapidinho.
Ou então, eu vou agradecer, Patrícia, pela provocação que ela trouxe para a gente aqui hoje, né? De olhar para as coisas, para a realidade das coisas, não para mitificar, endeusar a tecnologia, nem diabolizar as coisas, né? Porque a gente queria uma resposta, né? Uma resposta final aqui. Ah, usa, não usa, diminui, como faz, né? É zona de conforto a gente ter essa resposta, né? E o que ela falou para a gente aqui é que depende do seu uso. Ela trouxe de volta a responsabilidade para nós, né? Vamos ter que descobrir o reto uso das coisas, né? Que podem ser ou não boas para nós. E olhar para essa realidade nem sempre é o que a gente gostaria, mas ter essa liberdade de escolha nos coloca no centro do processo, né? Então, eu agradeço você pela coragem de trazer isso, né? De não endeusar a ciência ou respostas prontas, mas de trazer nos trazer para o centro da questão, né? Que a gente nunca abra mão disso. Tá, ok? Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Valeu. Até.